vídeo da semana passada, para que vocês tenham aí guardadinho. Vamos lá, função afim. Chama-se função afim qualquer função f de reais em reais, dada pela fórmula f de x igual a a vezes x mais b, onde o a não pode ser zero, porque se ele for zero, multiplica o x e ele desaparece o x, ela não é mais uma função polinomial de grau 1, tá? Ela fica uma função constante. Então o a tem que ser diferente de zero. Então fica ax mais b, onde o a e o b podem ser qualquer números reais, tirando a condição que o a é diferente de zero. Bom, olha os exemplos. Y igual a menos 2x mais 3. O menos 2 é o valor de a, 3 é o valor de b. Y igual a x mais 5. Quem está multiplicando x? O 1, por isso que está só x, porque 1 vezes x é o mesmo que x. Se o a é 1 e o b é 5, né? Eu tenho os coeficientes aí. Nesses dois casos, dessas funções que são chamadas de função afim, né, a gente sabe que o gráfico é uma reta, né? A gente já estudou isso, tá? Mas tem outras duas funções, olha essa daqui, ó, y igual a 4 vezes x, onde o a é 4 e o b é 0, que é uma função afim, mas definida como função linear. Toda vez que falar, considere uma função linear, o b é 0. Agora, quando disser que a função é identidade, né, o a é 1 e o b é 0. Ó, y igual a 1x, ou simplesmente y igual a x. Se o y é igual a x, então o gráfico dessa função passa pelos pontos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, tá? Onde o x e o y são iguais. Essa função linear, que é a 3, e essa função identidade, que é a 4, passa pela origem, porque ela aceita o ponto 0, 0, ok? Um elemento importante, que é o a, é chamado também de taxa de variação da função, além de coeficiente de x, né? Para que ele serve? Olha aqui, eu peguei três funçõezinhas, f de x igual a 2x menos 4, f de x igual a 3x menos 3 e f de x igual a menos 2x mais 4. Funções de reais em reais. Eu escolhi 4 elementozinhos de x para a gente ver o que acontece. 4 seguidinhos, o 0, o 1, o 2 e o 3. Se eu substituir o 0 na lei da primeira função, ficaria 2 vezes x que vale 0, menos 4. 2 vezes 0 é 0, menos 4 dá menos 4. Então forma-se aí o ponto 0, menos 4. Quando eu substituo x igual a 1, 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Então gera o ponto 1, menos 2. Se eu continuar fazendo isso, x igual a 2. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Gera o ponto 2,0, que é um ponto que está no eixo das abscissas, já que corta o eixo x, porque o y é 0. Se o x é 3, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Então, eu tenho 4 pontos aí desse gráfico, né? Como é uma reta, a gente pode riscar essa reta. Mas a gente vai falar do coeficiente a. Antes, olha lá, f de x igual a 3x menos 3. O a é 3 e o b é menos 2. Mas o que aconteceu? Quando eu joguei o 0, eu achei o menos 3. Quando eu joguei o 1, eu achei o 0. Então, gerou esses pontos. 0, menos 3, 1,0, 2,3, 3,6, né? Na última funçãozinha aí, menos 2x mais 4, o a é menos 2 e o b é 4. Substituindo o x por 0, deu 4. Substituindo por 1, deu 2. Então, geraram esses pontos. 0, 4, 1, 2, 2, 0 e 3, menos 2. Né? Mas eu queria que vocês olhassem uma coisa com muito carinho. Ó. Na primeira função, o a é 2, mas eu queria que vocês percebessem o seguinte. Cada elemento que eu escolhi para x tem variação de 1. Ó. 0 para 1 aumentou 1, de 1 para 2 aumentou 1, de 2 para 3 aumentou 1. O que aconteceu com as imagens? A primeira, para o 0 era menos 4, para o 1 era menos 2. Aumentou 2 a imagem. Do menos 2 para o 0, aumentou 2. Do 0 para o 2, aumentou 2. Então, por isso que o a é chamado de taxa de variação da função. Porque a cada unidade de x, aumenta-se 2 unidades de y da imagem. Então, o coeficiente a é 2. Na segunda função, se você reparar, ó, quanto que está aumentando na imagem a cada unidade de x? Ó, do menos 3 para o 0, aumentou 3. Do 0 para o 3 aumentou 3, e do 3 para o 6 também aumentou 3.
Então, a taxa de variação dessa função está em 3. Né? O coeficiente angular a gente só usa na geometria analítica. Aqui a gente chama taxa de variação. Vocês estão vendo isso com o Quito. Tá? Na função menos 2x mais 4, o a é menos 2. Repara o que acontece com os valores de y. Né? Ó, era 4, diminuiu 2, foi para 0, diminuiu 2, foi para menos 2. Então, a taxa de variação tem muito a ver com o coeficiente de x, que é o que a gente chama de a. Com isso, ó, repara na primeira função. Aumentou o x, aumentou a imagem. Função crescente. Na segunda função, aumentou o x, aumentou a imagem. Está aumentando, ó, 0, 1, 2, 3 no x, menos 3, 0, 3 e 6 no y. Aumentando o x, aumenta-se o y. Então, eu digo que quando isso acontece, a função é crescente. Nos dois casos, a função é crescente porque o a é positivo. Porque olha no outro, ó, quando o a é menos 2, a função é decrescente. Quanto mais você aumenta o x, ó, 0, 1, 2, 3, menor é o y. Está diminuindo, ó, 4, 2, 0, menos 2. Então, o coeficiente a indica se a função é crescente ou decrescente. Ok? O coeficiente b, né, que é o chamado termo independente de x na função afim, né, ele é, na primeira função, menos 4. Ó. O 2 é o a, o menos 4 é o b. Na segunda função, 3x menos 3, o a é 3, o b é menos 3. Na terceira função, o a é menos 2 e o b é 4. Né? Eu coloquei os pontos novamente aí e deixei em azul para vocês olharem o seguinte. X igual a 0, y igual a menos 4, é o ponto 0 e menos 4. Então, quer dizer, no eixo x eu não ando nem para a direita nem para a esquerda, porque o x é 0. Eu só tenho que me deslocar no y, que é descer 4. Então, esse ponto 0 menos 4 é um ponto que está no eixo y, ok? 0 menos 4 pertence ao eixo y, o eixo das ordenadas. O 0 menos 3 da segunda função, olha lá, pertence ao eixo y. E o 0,4 pertence ao eixo y na terceira função. Então, pensa comigo. Para a gente construir o gráfico, eu preciso saber onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Porque aí eu tenho dois pontos e faço o gráfico. Beleza ou não? É uma reta, eu só preciso de dois pontos. Ok? Um deles é o b. Se eu olhar para o b, é só marcar ele no eixo y. Já em relação a cortar o eixo x, a gente chama de raiz da função, ou simplesmente zero da função, porque é o número que zera a função. Então imagina o seguinte, olha em azul ali, ó. Na primeira função, o ponto 2,0. Na segunda função, o ponto 1,0. Na terceira função, o ponto 2,0. O que significa isso? Que o y é zero. Quando o y é zero, o ponto está no eixo das abscissas. Pega a primeira lá, o ponto 2,0. Você está na origem. Anda 2 em x, chegou no ponto. Porque como o y é zero, você não precisa subir nem descer. Então, um ponto que tem o y igual a zero está no eixo x. E um ponto que tem o x igual a zero está no eixo y. Beleza? Uma outra maneira de você descobrir onde o gráfico corta o eixo das abscissas, o eixo x, é igualando a função a zero. Porque, como a gente falou, se o ponto está no eixo das abscissas, o y dele é zero. Então, a lei y igual a 2x menos 4, no lugar do y f de x, a gente põe zero. E aí, 2x menos 4 igual a zero, 2x passa o 4 para lá, x é 2. Então, 2 é onde o gráfico corta o eixo x. Aqui, na segunda função, corta no 1, e na terceira função, corta no 2. Tudo bem? E para construir o gráfico da função, então? Precisamos descobrir onde corta o x, onde corta o y. Pronto, estão aí. O ponto 0 menos 4 e o ponto 2, 0 são os pontos que a gente está procurando. Então, para fazer o gráfico, que é uma reta, eu preciso desses dois pontos. 0 menos 4 é onde corta o y, é só olhar no termo b, que é menos 4. Para descobrir onde corta o x, iguala a função a zero. 2x menos 4 igual a zero, igual nós fizemos no slide anterior, que vai dar 2. Então, você pega o menos 4, pega o 2 e faz o gráfico. Na outra função, 3x menos 3. Quem é o b? Menos 3 é onde corta o y. Como é que eu faço para descobrir onde corta o x? Iguala a função a zero. 3x menos 3 igual a zero. X vai dar 1. Menos 3,
São 2 pontos que o gráfico passa. Risca. A última função, menos 2x mais 4 é igual a y, né? Então, o que vai acontecer? O b é 4, então o gráfico corta o y no 4. Se eu igualar a zero, menos 2x mais 4 igual a zero, o x vai dar 2. E aí eu risco a reta, passando no 4, passando no 2. Os sinais da função. Se o a é positivo é crescente, se o a é negativo é decrescente. Nós já falamos sobre isso. Se você pensar ali, ó, tá vendo onde está escrito raiz, que é menos b sobre a? Pega o gráfico da esquerda aí, ó, menos b sobre a. Da onde aparece esse menos b sobre a? É só pegar a fórmula genérica da função, que é x mais b, e igualar a zero, porque aí a gente acha onde corta o eixo x, tá? À esquerda, você está vendo que o gráfico está abaixo do eixo x? Se o gráfico está abaixo do eixo x, o y é negativo. Se o gráfico está à direita da raiz, ó, à direita de menos b sobre a, o gráfico está acima do eixo x, então é positivo. Né? Na função decrescente é ao contrário. À esquerda da raiz é positivo, porque o gráfico está acima do eixo x, e à direita é negativo, porque está abaixo do eixo x. Na raiz é zero, porque a gente só encontrou a raiz quando a gente igualou o y a zero. Olha lá, dessas 3 funções que nós fizemos, como que eu faço o quadro de sinais? Primeiro, acha a raiz, que é 2, coloca lá, sinais da função, põe o 2, o eixo x, e pensa o seguinte, o que está à esquerda do 2 é negativo, porque está abaixo do eixo x, e o que está à direita do eixo da raiz, que é 2, é positivo, porque está acima do eixo x. Tá? Se você pegar qualquer ponto de x à direita, pega o 3, sobe perpendicularmente até o gráfico, vira à esquerda e vai para o eixo y. É um número positivo. Tá? No caso da segunda função, também vem menos 0 mais, porque a raiz 1 a gente só acha quando o y é zero, porque por isso que está o zero em cima. À direita do x, o gráfico está acima do eixo x, positivo, e à esquerda, negativo. No caso da terceira função é o contrário, ó, vem mais 0 menos, porque ele está acima do eixo x antes da raiz, tá? Beleza? Então é uma função decrescente. A crescente vem do menos para o mais, a decrescente do mais para o menos. Uma função constante é aquela que não é nem crescente nem decrescente, que vocês lembram bem. Por exemplo, aqui, para cada valor de x, a sua imagem é 3. Não muda, não varia. Né? Então, para qualquer x que você pensar, o y dele é 3. Tá? Então, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, ok? No caso, passando pelo 3, porque f de x igual a 3. Tranquilo? Pessoal, os exemplos seguem na parte 2 do vídeo. Valeu!